E aí galera, tudo certo? Iremos agora para a nossa primeira aula de Química do programa de revisão para Unesp, FUVEST e Enem. E trabalharemos com os assuntos geometria molecular, polaridade das moléculas e força intermolecular. Lembrando, se é geometria molecular, não pode ser iônica. E ligação iônica é sempre polar. Já as ligações covalentes podem ser polar ou apolar. Para isso, temos que ter em mente um modelozinho. Eu gosto de trabalhar com hidrogênio, berílio e boro, os modelos dele, e depois por família. Aí vamos estudar o modelo da família 4A, 5A, 6A e 7A. E esses modelos vão estar relacionados à camada de valência de cada elemento trabalhado. Temos primeiro o hidrogênio. O hidrogênio ele tem um elétron na sua última camada. Então o modelo dele é dessa forma. Ele tem um elétron na sua última camada. O berílio tem 2 elétrons na sua última camada. E o boro vai ter 3 elétrons na sua última camada. Qual a tendência do hidrogênio? O hidrogênio tende a receber um elétron. Sabemos que o hidrogênio tem apenas um próton, um elétron. Quando ele recebe um elétron, ele vai ficar parecido com o hélio. Já o berílio, ele tende a receber 2. Se ele tem ao todo 4 prótons e 4 elétrons, ao receber 2 elétrons dessa forma, o que vai acontecer com ele? Ele vai ficar com 6 elétrons. Ele não vai o quê? Ficar parecido com nenhum gás nobre. Então, ele não segue a regra do octeto. Assim como o boro. O boro tem 5 prótons, vai ter 5 elétrons, 3 na última camada. Estou apenas desenhando a última camada de cada elemento, que é a camada de valência. O boro tem 3. O boro vai receber 3 elétrons, dessa forma. Gostaria que vocês tivessem sempre em mente esses modelos da seguinte forma. O berílio dessa forma, o boro desse. Já a família 4A. A família 4A, estou trabalhando com aquela parte da família que está recebendo 4 elétrons. Lembrando que na família 4A, alguns recebem 4, outros perdem 4. Essa é a tendência dele. Nesse caso, vou trabalhar apenas com quem está recebendo. Ele pode receber 4 elétrons dessa forma uma dupla. Lembrando que eu estou o quê? Estou desenhando a camada de valência ou a última camada, que significa a mesma coisa, a camada de valência de cada elemento. Nesse caso, são os elementos da 4A. Ou pode receber dessa forma. 4 sendo duas duplas. Ou uma tripla e uma simples. Já a família 5A tem apenas um modelo. Tem um par de elétrons livres e 3 para fazer a ligação. Recebe 1, 2, 3. Porque a família 5A tende a ganhar 3. A família 6A tende a ganhar, tem 6 elétrons na última camada e tende a ganhar 2, para completar a regra do octeto. A 7A tem 7 elétrons na última camada, sendo que tem um par de elétrons livres, um par de elétrons livres, um par de elétrons livres. Só vai ter um desemparelhado que pode receber 1. A 6A tem 2 pares de elétrons livres. Então, temos aqui um modelo. O que vai acontecer agora? Imagine o hidrogênio se fizer uma ligação assim. Ele vai ser o quê? Linear. O berílio, como o átomo central da molécula, ele vai ser também linear. O boro, dessa forma, é trigonal plana. E esse da 4A, que vai receber 4 assim, vai ser tetraédrica. Se for dessa forma, é trigonal plana. E dessas duas formas aqui seriam linear. A família 5A dessa forma é o quê? Piramidal. A 6A, angular. E a 7A é linear. Sabendo desse modelo, tenha sempre em mente, copia no caderno, vou começar a fazer alguns modelos e resolver algumas questões. O primeiro que eu vou trabalhar é o HF. Lembrando que o flúor é o elemento mais alternativo da tabela periódica.
O hidrogênio tem um elétron, que é receber O flúor tem o quê? Tem 7 elétrons, que é receber O que eles fazem? Vamos compartilhar esse elétron. Então, esse par de elétrons criado agora vai ser compartilhado com o flúor e o hidrogênio. Só que acontece, o flúor vai fazer o quê? Ele é mais negativo, então ele tem uma tendência de atrair maior do que o hidrogênio. Então, esse par de elétrons vai ficar mais com o flúor do que o hidrogênio, criando uma diferença no momento dipolar. O que acontece? Esse vetor vai ser puxado para o flúor, para representar que esse par está mais com o flúor que o hidrogênio. Esse é o lado negativo, esse é o lado positivo. O que acontece? A gente vai chamar esse μ de momento dipolar. E esse vetor ele é diferente de zero. O que quer dizer? Quer dizer que criou uma polaridade da molécula. Então, HF é uma ligação polar, fazendo com que essa molécula seja uma molécula também polar. Se eu fizer com um H2 agora, o H2 é o HA com H. Eles vão compartilhar. E quando eles compartilham, vai ficar exatamente no meio, né? Mais ou menos isso. O que acontece? Não tem um vetor puxando. Quer dizer o quê? Quer dizer que esse momento dipolar é zero. Você não cria uma diferença de polaridade da molécula. Uma molécula apolar. Tudo bem? Então, moléculas iguaizinhas aqui, elas são apolar. Vamos trabalhar agora com o NF3BeH2 e o H2S. O átomo central é o que tiver a menor quantidade, o N, 5A. Lembra qual modelo? Tem um PEL e 3 livres. Temos aqui o flúor, que tem 3 PEL e vai se ligar por um aqui. O N com outro flúor, porque precisa de 3, né? E mais outro flúor. É muito fácil olhar quando o átomo central tem um quê? Aqui só tem um, ele vai compartilhar. É muito fácil quando o átomo central tem PEL. Basta ele ter PEL para a gente saber que o quê? Ele é polar. E o berílio? O que temos no berílio? O berílio é dessa forma. Be com H. Puxou e puxou. Repare que eu não estou batendo muito na geometria. Eu quero apenas ter um entendimento. O que é polaridade? Viaje aqui. Olha o berílio. O que está acontecendo com ele? Ele é linear. E eu não sei inicialmente quem mais é negativo. Se puxar para lá e puxar para lá, os opostos não são iguais. Esse vetor, se um puxa para lá, outro puxa para cá, esses vetores vão ser o quê? Vão se anular. Então, eu decoro assim. Quando a estrutura é bonitinha assim e os opostos são iguais, essa estrutura, ela é o quê? Essa estrutura é o quê? Uma geometria apolar. Mas olha que viagem. Be com H são diferentes. Então, a ligação, como são diferentes, é uma ligação polar. Então, berílio e hidrogênio têm duas ligações covalentes polares. Mas a estrutura dele, como um todo, é apolar. Já o H2S, o átomo central no enxofre, S, dessa forma. Vai se ligar com H assim. Ela é o quê? É angular. Não estou viajando na geometria ainda, mas eu percebo que tem par de elétrons. O elétron ele é negativo. Então, não tem como você ter uma parte da molécula com esses elétrons livres aqui e ela não ser polar. Então, tem PEL no meio, ela é o quê? Polar. O que nós vimos?
vimos um modelozinho de como é a geometria por família e 3 elementos, hidrogênio, bérilo e bóron. E partimos para entender o que é polaridade, quando cria uma diferença naquele vetorzinho momento dipolar. Para agora entender, estamos o quê? Trabalhando com molécula. É isso? Tudo certo. Moléculas apolares, quando não tem polo. Se eu tiver o H2, NH com H, lembre que essa molécula, numa amostra de hidrogênio, não vai ter um hidrogênio só, vão ter vários hidrogênios. E como se relacionam entre si essas moléculas? Quando a molécula é apolar, essa interação entre as moléculas vão ser chamadas de quê? Eu tenho uma molécula apolar com outra polar. É bem fraquinha essa interação entre elas. Vamos chamar ela de dipolo induzido ou dipolo instantâneo. O que quer dizer isso? Quer dizer que elas são bem fraquinhas. Elas só vão existir se essa molécula de alguma forma foi induzida, ou pode nem existir apenas em um instante. Então, por isso que é dipolo induzido ou dipolo instantânea. Ela é a mais fraca de todas. Quer dizer que é muito fácil ser quebrada. Por causa disso, por ser muito fraca, as moléculas apolares tendem a ter um ponto de fusão-ebulição muito baixo. Com baixa temperatura quebra e vira vapor, vira gás. Já as moléculas polares temos 2 tipos. Teremos as polazonas e as polares. O que significa polarzão? Quer dizer que a polaridade dela é muito grande. Toda vez que eu tiver um hidrogênio ligado a um flúor, a um oxigênio ou a um nitrogênio, exemplo, o NH3 que a gente já viu, o NH, H. Tem uma molécula aqui bem polar, porque tem um hidrogênio ligado ao nitrogênio. Nossa bendita amônia, não é isso? Ao fazer a ligação intermolecular, essa interação entre as moléculas vai ser chamada de ligações de hidrogênio. Essa interação polar, chamada de ligação de hidrogênio, vai ser toda vez que o hidrogênio estiver ligado ao flúor, oxigênio ou nitrogênio. Mas as outras ligações polares não podem ser denominadas de ligações de hidrogênios. Serão a dipolo permanente. Exemplo, HBr com o HBr. É polar porque são diferentes. E HBr, quando fizer a interação entre a molécula, vão ser chamados de polo permanente. Pronto, temos a definição. Toda vez que a molécula for apolar, a interação entre as moléculas vão ser chamadas ou de polo induzido ou de polo instantâneo. E quando for polar, pode ser ligações de hidrogênio, quando o hidrogênio estiver ligado flúor, oxigênio, nitrogênio, ou dipolo permanente, quando for o quê? As demais ligações polares. Lembrando, toda vez que aparecer hidrogênio ligado ao flúor, oxigênio, nitrogênio, essa polaridade na molécula é maior. Quer dizer que as interações de ligação de hidrogênio são as mais fortes interações moleculares, acompanhada de dipolo permanente, e a mais fraca é o quê? É a polar. O que fizemos até agora? Vimos a geometria molecular, a polaridade e as interações moleculares. E, a partir de agora, trabalharemos com mais exemplos. O nosso primeiro exemplo é a água. E toda vez que for diatômica, apenas 2 átomos, quem tiver menor quantidade vai ser o átomo central, o oxigênio central. Vamos lembrar? Olha a tabelinha aí, o oxigênio é 6A. Se é 6A, ele está assim, ó. A estrutura dele é dessa forma. Ele vai se ligar por aqui, e aqui tem um par de eletrolivres. Vai ter um hidrogênio e um hidrogênio. A geometria molecular dele é angular. Ele
tem duas ligações covalentes. Como são diferentes, são ligações covalentes polares. Mas e a estrutura dele? O que acontece? Repare, o oxigênio é mais eletronegativo do que o hidrogênio, fazendo com que o momento dipolar aqui seja para cá, o oxigênio ganha, e aqui o oxigênio ganha. Tem como dois vetores, tem como duas forças, uma assim e outra desse jeito, se anular? Não tem. Temos aqui que o momento dipolar é diferente de zero. Não tem como se anular. Eu vou olhar o seguinte, se tem PEL, se o átomo central tem PEL, eu já sei que é o quê? Ela é uma molécula polar. Tem um hidrogênio ligado ao fluoxigênio e nitrogênio? Tenho. Então, qual a força intermolecular entre suas moléculas? É uma ligação de hidrogênio. Agora, o BF2. O berílio. O berílio, qual é a estrutura? Dessa forma. E o flúor, dessa forma. 7 na última camada. Vão o quê? Vão compartilhar. Compartilharam. Outro flúor compartilhando. Para todas as ligações, o flúor ele é o mais negativo da tabela. Vai acontecer o seguinte. O que vai acontecer? Ele vai pegar o elétron para ele. Então, esse vetor é para cá. O outro vetor é para lá. Como tem flúor dos dois lados, esses vetores são iguais em sentido oposto. Quer dizer que o momento dipolar dele é zero. Vai se anular. A ligação é linear. E pelo fato do momento dipolar ser zero, ele é apolar. Pode pensar de outra forma. Mais bonitinho aqui, ó. O flúor e o flúor. É uma estrutura linear, os opostos são iguais, se anulam. Toda vez que a estrutura fosse simétrica, bonitinha, um lado do outro, forem iguais, é apolar. E, pelo fato de ser apolar, as minhas interações intermoleculares é dipolo induzido ou dipolo instantâneo. Eu vou escrever só o induzido. Temos NH3. Já fizemos o NH3, não foi? Mas vamos repetir. Ele é assim, NHH. Tem PEL? Se tem PEL, a estrutura só pode ser polar. E aqui, que caso ele é? Ele é pi, lan e tal, família 5A. Repare o vetor. O nitrogênio ganha, puxa, puxa, puxa. Não tem como anular. O nitrogênio na parte negativa, os hidrogênios vão ser a parte positiva, vai criar um polo. O momento dipolar é diferente de zero, por isso que a molécula é polar. E acontece piramidal polar, o N ligado ao H, ela é o quê? Ligações de hidrogênio. O CO2, o carbono, tem 4. O oxigênio quer compartilhar 2, quer receber 2. Recebe 2 aqui, recebe 2K. Outro oxigênio para compartilhar de novo, mais 2. Outro e outro. Lembra do modelo? Tem C, dupla O. Dupla O é linear. Como os opostos são iguais, ele é o quê? Apolar. Só lembrar, um puxa para cá, um puxa para o oxigênio, outro puxa para oxigênios. Como são os opostos iguais, simétricos, o que vai acontecer? Apolar. Se é apolar, qual a interação entre suas moléculas? Vai ser o quê? Dipolo induzido ou dipolo instantâneo. Vou escrever só o induzido. E continuando com nossos exemplos, tem o SO, o S 6A e o O, família 6A. 2, 2SO, terminou. Com uma estrutura diatômica, dois átomos, e eles são diferentes, não tem como ser apolar, só podem ser polar, porque vai ter uma diferença no vetor dipolar, que é diferente de zero. Essa molécula linear e polar.
Se é polar e não tem hidrogênio ligado ao flúor, oxigênio, nitrogênio, ela vai ser uma dipolo permanente. Agora, e o SO2? Já fizemos S com O. O SO2 é o seguinte, vai aparecer um exemplo de ligações dativas. Quando aparecem ligações dativas, quando você vê que já terminou, completou os dois, ó, completou o S com O, mas você ainda tem que ter um O2. Mas você quer do SO2, vai ter que ter um O. E agora, vou pegar uma dupla e dar para o O. Repare, como eu saberia que vai formar um ângulo? Só decore. Repare, como é que eu saberia que ia formar ou não um ângulo? Rapidinho, vou falar daqui a 2 segundos. O que nós temos? Ela é angular. Se tem um PEL, ela é polar. E não tem o quê? Não tem o hidrogênio ligado ao flúor, oxigênio e nitrogênio. Não pode ser ligação de hidrogênio. Vai ser dipolo permanente. Repare, aqui não tem um elemento 2, vamos ter o seguinte. Quando for uma ligação tipo AB2, onde vai ter um elemento ligado a 2, quando o elemento central tiver PEL, vai ser angular e polar. Agora, se o exemplo for AB2 e o elemento central não tiver PEL, vai ser linear e apolar. Exemplo, já fizemos agora. O BeH2. Lembre, o berílio não tem PEL quando for ligação com H ou com H. O que nós estamos vendo aqui? Que ele é linear e apolar. Quando for ligações do tipo AB2, exemplo aqui, um elemento A e 2 do outro, AB2. Aqui, ó, AB2. Se o elemento central tem PEL, ela é angular e polar. Se o elemento central não tem PEL, ela é linear e apolar. SO3. O S, já vimos aqui, com O, com outro O, com outro O. O que nós temos? Aqui, ó, o átomo central não tem PEL. Então, vai ser trigonal plana. Como ela tem um S e cada O, numa extremidade, tudo bonitinho ao redor, o momento dipolar vai ser diferente de zero. Vai ser assim, o S vai ter um vetor aqui, um vetor aqui, um vetor aqui. Essas ligações são iguais. Vai o quê? Vai anular. O momento dipolar vai ser zero. Então, vai ser apolar. Se é apolar, ela é o quê? Dipolo induzida ou instantânea. Já o CH4, o C, não é essa estrutura do C? Cada um com H. Ela vai ser o quê? Vai ser tetraédrica. Como cada um puxa um canto, se anulam, o momento dipolar é zero. Ela é apolar, então ela é tetraédrica. Ela é apolar. Se é apolar, eu não vou escrever, porque eu já sei que é o quê? Dipolo induzido. Chegamos assim ao final da nossa aula. Se você gostou, se inscreva no nosso canal, dá um like no vídeo e um forte abraço.